Oi, gente, boa noite. É, Deixa eu falar uma coisa para vocês. A partir de sábado que vem eu vou começar, eu vou gravar poesia, né? Vou fazer poesia. Já estou começando a escrever poesias, né? Porque para ver se muda um pouco essa rotina, né? De tanto comentar as coisas ruins que estão acontecendo, né? Mas assim, infelizmente é a realidade. É a realidade desse mundo, do que está acontecendo aqui nesse mundo, aqui nessa nossa terra, sabe? É, São coisas que deixa você muito triste. A cada dia é um caso mais triste que o outro, né? Eu quero. Então, assim, por isso que eu quero mudar essa minha rotina um pouco, né? Eu quero variar um pouco, né? É, então, assim, eu quero. Mas hoje eu quero falar de 3 casos com vocês, casos horríveis, né? Casos chocantes, né? É revoltante, para melhor dizer, revoltante, né? Eu quero para algumas pessoas que não viram, né, que não assistiram, né? É, Aquele pai que matou aquela criança de 3 anos. Não lembro se é um menino ou se é uma menina, né? Mas é uma criança de 3 aninhos. É uma coisa absurda. É uma coisa absurda. É um absurdo, sabe? É um absurdo sem limite, sem limite. Por que esse pai torturou essa criança até a morte? São coisas que eu não consigo nem imaginar. É uma coisa que a gente não consegue nem imaginar, nem imaginar. Mas só que uma coisa eu falo para vocês. Eu estou sempre falando para vocês. Tudo que está acontecendo aqui nesse mundo, coisas piores ainda vão acontecer, porque tudo são só os indícios, porque a cada dia você vê uma coisa pior do que a outra, um absurdo pior do que o outro, né? Mas só existe um culpado. Eu vou ser bem sincera, só existe um culpado por todas essas maldades, atrocidades absurdas que está acontecendo aqui no nosso mundo. Só existe um culpado: as nossas autoridades. As nossas autoridades. O que eu quero falar? Aquela criança de 3 aninhos que o pai torturou até a morte. Por quê? Porque um pai torturou uma criança até a morte? Porque essa criança acordou de manhã e não deu bom dia para o pai, não deu o bom dia. Quando eu falo para vocês que de tudo nesse mundo vai acontecer, e de tudo a gente vai ver, e é o que nós já estamos vendo. Nós já estamos vendo. E para melhor falar, as nossas autoridades não estão fazendo nada em prol das nossas crianças, em defesa de nossas crianças. Não estão fazendo nada, absolutamente nada, nada. Se eu falo isso com muita revolta, é porque eu vejo que não estão fazendo nada, porque esse pai já tinha algumas denúncias no conselho tutelar, as nossas autoridades já estavam cientes do que essas crianças sofriam na mão desse pai, porque ele é um pai de 5 filhos, e as nossas autoridades já sabiam, já estavam cientes do que essas crianças sofriam nas mãos desse pai.
desse pai, porque já tinha denúncia no Conselho Tutelar e nunca fizeram nada. Mas como eu sempre falo, primeiro espera acontecer um crime. Primeiro eles esperam acontecer o crime, para depois prender o indivíduo, prender o indivíduo. Igual aquele outro pai que deu um chute na cara daquela filha, em pleno meio da rua. Um pai se virou para a filha e deu um chute na cara dela com o pé, que ela caiu deitada. Esse cara tá preso? Não, ele não tá preso. Ele não tá preso, porque segundo o que eu sei, ele não tá preso. Segundo o que eu já ouvi falar, que ele não tá preso. Ele foi solto, ele foi solto. Então, assim, se um pai no meio da rua fez aquilo com uma filha, imagine lá dentro de casa o que essa criança passa lá dentro de casa, né? E que já tem também denúncia também de que ele agride também o enteado, né? Mas a justiça entende. Se a justiça absorveu esse homem, não sei se eu posso chamar de pai, se ela absorveu ele, né? É porque certamente a justiça vai esperar primeiro ele matar aquela criança. Aí quando ele matar, sim, aí ele vai ser preso. Porque sempre é assim. As nossas leis, elas primeiro esperam acontecer um crime, para depois prender o agressor da criança. E tudo que eu vejo é que as nossas autoridades não estão fazendo nada, 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 nada. Eu acho que é pouco caso, eles fazem pouco caso quando é agressão de criança, é pouco caso. Eles nem fazem muito caso quando é agressão com criança. Pelo que eu vejo e que eu fico observando, analisando, não, eles não estão tendo a consideração, o respeito e o amor pelas nossas crianças. As nossas crianças estão sendo desprotegidas, desvalorizadas pelas nossas autoridades. Infelizmente, é isso. É isso que eu vejo, Aquela outra mãe que saía, deixava o filho preso em um quarto, a criança com diabetes, a criança com fome, a criança com sede, mas foi resgatado sobre denúncia, uma criança de 11, eu acho que era 11 ou era 9 anos, a criança com diabetes, a criança estava desnutrida porque passava um dia trancado com fome, sem água, sem comida, sem nada. Então, é tudo isso que está acontecendo com as nossas crianças. E pelo que eu estou vendo, nada está sendo feito. Porque quando pega umas pessoas dessas que faz isso com as crianças, ainda eles têm celas especiais, celas protegidas. Porque as celas dele é separada dos outros. Eles não podem ir para a cela onde estão os outros. Porque se ir para a cela dos outros presos, eles vão ser judiados. E isso sim é contra a legislação do nosso país. Isso é contra. É contra. Eles não podem pôr lá junto com os outros. Vão para a celinha lá separada, para celinhas protegidas, celinhas especiais. Eles têm todo esse privilégio. Por isso que eu falo, isso não vai parar. Isso não vai parar por isso, porque a cada dia você vê casos absurdos contra crianças. É um caso atrás do outro absurdo contra as crianças. E isso não vai parar, porque se tivesse uma lei à altura do que essas pessoas merecem,
Eles iam pensar duas vezes antes de fazer qualquer mal a uma criança. Uma criança, eles são indefesos em tudo. Eles não têm como se defender dos adultos. Se as nossas leis não der apoio a essas crianças, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Mas eu falo sempre isso, tudo que está acontecendo aqui nesse nosso país, nesse nosso mundo aqui, tudo são só os indícios, porque as nossas leis é um fracasso e vão fracassar cada dia mais.